A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Deus continue abençoando os internautas com rica bênção dos céus. Agradeço o carinho de vocês, o amor de vocês para comigo. Reconheço que não mereço, mas agradeço a cada um inscrito no canal que tem compartilhado, tem ajudado, e vocês têm compartilhado mesmo. Para mim é uma alegria muito grande. Mas outro dia falei a respeito de Jefté, vocês lembram, não é? Que foi lá nas cartas do... Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, não se sabe o certo. Está lá aos Hebreus, não se sabe se foi o apóstolo Paulo, não se sabe o certo, mas alguns confirmam que foi. Mas eu prefiro ficar neutro, porque lá não está dizendo quem foi. Agora desconfio, né, que foi ele. Mas está lá em Hebreus 11:32, você lembra, né, que foi lido tal a respeito de algumas histórias, Jefté, Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel e os profetas. Está lá no 11:32. Mas eu quero citar. Já falei a respeito de Jefté, de Baraque. Foi falado também a respeito de Gideão ainda ontem, né, o vídeo que eu enviara para vós outros, lá no sítio da Glória, ali na área de Ingaraçu, quando me foi facultada a oportunidade na Congregação Assembleia de Deus, eu aproveitei o ensejo e falei a respeito. Agora, hoje eu quero falar, dando continuação a respeito dessas histórias, num versículo só, o 32, na Galeria da Fé, para a glória de Deus. Quero falar a respeito de Sansão. Vamos entrar na história de Sansão? A palavra de Deus, ela é tremenda. Então nos diz aqui a palavra do eterno Deus. Quero ler para vós outros, com muita transparência, Juízes, que fala aqui a respeito de Sansão, um dos heróis da fé, né, na Galeria da Fé. No capítulo 16, o versículo 5, diz aqui a palavra: Então os príncipes dos filisteus subiram a ela quem? A Dalila, e disseram-lhe: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata ou moedas de prata. Sabemos que eram 5 príncipes. Ali ela ter de cada um deles 1.100 moedas, ou seja, 5.500 moedas de prata. Então nós sabemos que é uma quantia muito alta para aquela época, né? E a Bíblia, ela revela a respeito de Sansão. E a Bíblia também diz lá em 14, e o versículo 4, e não sabiam os pais de Sansão, que era da vontade de Deus, que viera a acontecer este fato, para que Deus fosse manifesto na vida de Sansão. Porque Sansão, nós sabemos que era nazireu de Deus, não poderia passar navalha no cabelo. Eu, coitado, já caiu uma grande parte, né? Mas ele tinha uma cabeleira cheia, segundo a Bíblia, 7 tranças. Era entrançada a cabeça dele, aquelas tranças, né? 7 tranças. Era uma cabeleira tremenda, porque os judeus usavam o cabelo, ainda hoje usa, né? Muitos deles, cabelo grande, barba grande, que é do estilo, é do caráter dele. Nós sabemos disso, é a cultura. Às vezes até alguém acha esquisito quando chega um irmão, né, com a barba bem feitinha na igreja. Mas isso aqui não é o nosso costume. Isso é usos e costume. Cada uma congregação, uma liderança, né, de uma denominação, eles têm esses fatos. Eu quero assim, aí combinam lá. Então a gente sabe, para uns é pecado, mas para outros não é, porque depende da cultura e da liderança daquela congregação, do pastor presidente. Nós sabemos que aqui onde a gente congrega mesmo, não é necessário barba grande, tem que se cortar o cabelo. A mulher não pode usar uma calça comprida, não é que seja pecado, não. Mas é os usos e costumes, né, que eles denominaram assim há 100 anos atrás, quando Daniel Berg Bonaviga ele veio, não é, aqui ao nosso Brasil, que é do Brasil, uma terra escolhida. Então Deus determinou, nasceu as Assembleias de Deus, Belenzinho, né, São Paulo, depois Recife e assim em toda a área do Brasil. E hoje tem alguns ramos dela, glória a Deus, né? Alguns irmãos que saíram para outros países de primeiro mundo como missionário, glória a Deus por isso. Assim como veio de missão de fora, também sai daqui para fora para levar a palavra de Deus, que isso é bom.
Vamos abordar aqui o fato a respeito do que eu estou tratando aqui de Sansão, nazireu de Deus, não podia passar navalha no cabelo, nem beber bebida forte, nem tocar em cadáver, nada. Que fosse imundo ele poderia tocar, mas Sansão a gente sabe que ele deu alguns vacilos. Não estou aqui ferindo nem machucando a Sansão, nossos irmãos, servo do nosso Senhor Deus. Deus me guarde de ferir Sansão. Há quem meta ali em Sansão, eu não sou o julgador de ninguém. Deus já o julgou quando ele lá pediu a morte, não é? Diante de todos aqueles que foi devorado pela mão de Deus naquelas colunas que a Bíblia diz que morreu muito mais na morte de Sansão do que ele com vida. E olha que Sansão, Deus tomou ele como um asa aqui na terra. Deus tomou Sansão como um grande baluarte, como uma ponta de lança, uma espada poderosa. Deus fez Sansão uma flecha polida na mão do arqueiro para a destruição dos filisteus. Porque os filisteus, a perversidade é grande, e nós sabemos que pela história daqueles que estudaram bem as escrituras sagradas, a Torá, né, muito profunda, sabemos que os filisteus, a partir dos 6 anos de idade, já é treinado para a guerra, para engolir e tragar a Israel. Então eles preparavam aquele povo, mesmo sendo irmão, filho de Adão e Eva, que nós somos irmãos, não importa em ti, nem o país, nem a cultura, se é chinês, japonês ou coreano, se é brasileiro, se é holandês, não importa. Somos filhos de Adão e Eva, porque a Bíblia prova, está bem provado, categoricamente pela Bíblia, que somos irmãos. Mas, contudo, tem os seus países, foi dividido em mais de 240 países, por causa do homem, depois da queda do nosso pai e a nossa mãe Eva. Mas vamos dar continuação a respeito de Sansão. Então diz a Escritura que ele não poderia tocar nessas coisas. Mas lá no 14 e o 4 diz, não sabiam os pais de Sansão, Mauá, os pais de Sansão, que era da vontade de Deus, procurando uma ocasião para a destruição dos inimigos, ou seja, dos filisteus, era necessário que ele casasse com uma mulher estranha, porque dentro da aldeia, não é? Dentro daquela cultura de Israel, tinha mulher judeia, né? Que pudesse se casar com ele, tinha com certeza da mesma tribo, mas contudo ele preferiu uma mulher fora, achou a mulher muito mais bonita, segundo a visão dele, Deus já determinou, procurando a ocasião para a queda dos filisteus. E nós sabemos que Sansão, ele foi tremendo. A gente vê o caráter de Sansão, Deus tomando ele de uma forma especial, nazireu de Deus, e a Bíblia diz que quando o anjo veio que falou àquela mulher, ela ficou atônita, depois foi e falou o marido, a Mauá, ficou também atônito, mas fizeram prova de Deus, Deus comprovou que era realmente com eles, que o menino não ia beber bebida forte, não ia passar navalha no cabelo, tudo de acordo com a obediência que Deus determinou para ambos, para os pais. E a criança, ela veio, teve aquela criança, imagina uma mulher que acredito que também era estéril, né? Mas Deus abriu a madre e fez uma obra excelente, dando a ela um nazireu. Então diz a Escritura que Sansão agora cresce, e Deus agora, naquele momento, vai se apossando de Sansão de maneira espetacular. O Espírito Santo já tomava Sansão de uma forma extraordinária. Sansão, ele mata um leão, e a Bíblia diz que ele rasgou o leão. Sabe o que é rasgar? A Bíblia não diz que ele pegou, deu uma presa, né? Deu lá uma forca, entendeu? Um mata-leão. Não. A Bíblia diz que ele rasgou o leão. Pegou e rasgou. Jogou o cadáver lá. Passa-se os dias agora, vem um enxame de abelha e faz uma colmeia. Aonde? Naquele cadáver, naqueles ossos do leão. Passa-se os dias, Sansão vai com seus pais, ele vai lá, lembra-se daquele leão que ele matara, vai lá, tinha o quê? Favo de mel. Estava lá uma colmeia. O que ele fez? Tocou no cadáver, já errou, não era para ter tocado. Ainda comeu o mel, ainda levou para os pais. Imagina. Como Sansão, ele vacilou. Mas Deus era com Sansão. E a Bíblia diz que Sansão agora se mistura com mulheres estranhas, ou seja, prostituta, no linguajar polido, para que a gente entenda. Mulher estranha. Sansão começou agora a sair e fazer esse julgamento fora do padrão de Deus, tomando para si mulheres estranhas. Contudo, Deus ainda era com Sansão. E diz a Bíblia, foi se passando o tempo. Sansão agora, a Bíblia diz que ele, quando encontra aquela mulher, que não era a Dalila ainda, se casa com aquela jovem bonita, diz a Escritura, dos filisteus. Mas os filisteus não gostavam de Sansão, porque o país de Sansão, a terra de Sansão, dos hebreus, era oprimido por 7 anos.
Aquele povo se apossava, tomava o melhor da terra, levava o mel, levava o ouro que tinha, o melhor das ovelhas, o melhor dos gado. Ou seja, oprimia Israel por 7 anos, não é brincadeira. Aí Deus levanta agora quem? Um juiz, por nome de Sansão, para apertar o outro lado, para mostrar que Deus é. Um simples homem. Alguém pode achar que ele era muito musculoso, forte? Não! Era um simples homem. Mas quando Deus entrava em Sansão, mudava para melhor. O que era pequeno ficava grande, o que era grande ficava pequeno com Deus dentro de Sansão. Alguém se achava gigante, Deus abatia. E quando vinha alguém que se humilhava, e Deus levantava, porque Deus estava dentro de Sansão. E diz a Escritura que agora Sansão, quando foi feito ali um enigma a respeito daquele mel que estava lá, que ele saiu do forte, não é? Extrair doçura, e ele começou ali contando aquela parábola muito bonita, não é? Para que alguém viesse entender o enigma, e foi dado ali aqueles dias para que alguém viesse determinar e acertar o que ele tinha falado. Mas só que ninguém conseguiu determinar, porque do forte ele extraiu a doçura. Imagina, e um fraco, ele matou o forte. E ele começou ali, mas só que alguém não conseguiu entrar nesse enigma para dizer, não é, que o mel saía do leão, que era forte, que a doçura saía daquele que era forte. Não conseguiram, mas só que eles foram até quem? A mulher de Sansão, que tinha acabado de se casar, aquela bênção, aquela coisa toda. E naquele momento descobriu a fraqueza daquela mulher. E ela conta o enigma a Sansão, contou a eles, que Sansão já tinha contado a ela o enigma, ela vai falar para os homens. Quando fala, foi necessário 30 mudas de roupa, ele matou logo 30 homens, tomando-lhe as vestes para entregar àqueles homens, que foi feita a aposta de 30 vestes, não é brincadeira. E a gente sabe que Sansão, ele foi agora fazendo algumas coisas, Deus tomando ele e foi massacrando os filisteus. Diz a Bíblia que começou agora uma perseguição. A Bíblia diz que agora aqueles príncipes se revoltando contra Sansão, porque não sabia de onde vinha tanta força. Diz a Bíblia que Sansão, ele agora, naquele momento, com raiva, quando foi contado aquele enigma, ele sai, vai no arraial dos filisteus, tinha uma grande seara, estava lá o trigo, já pronto, né, para ser cefado. A Bíblia diz que ele pegou ele pegou 300 raposas. Aí eu pergunto a vós outros, como é que 300 raposas, que algumas traduções chamadas de coiotes, são animais selvagens, 300. Onde é que Sansão arrumou 300 raposas? É um mistério, não é? Como é que 300 animais selvagens, raposas, que tem raposa cachorro, raposa de gato, que eu cacei muito. Antes de entregar minha vida para Cristo, há 28 anos atrás, eu fui caçador por muito tempo. Mais de 2.000 mortes eu caçando para se alimentar. Entre animais, com espingarda de catucho, com arco e flecha e até mesmo baleadeira. Então, como é que Sansão ele conseguiu ajuntar 300 raposas ou 300 coiotes? Se não foi Deus. Porque um homem não vai dizer assim, olha, vem cá, 300 raposas, sai dentro das matas, sai de dentro dos milharais, sai de dentro do arraial dos filisteus, olha, sai de lá dentro dos trigos. Não tem como. São animais selvagens, coiote ou raposas, nós sabemos disso. Eu já cacei, como eu falei. Já vi raposa de cachorro e também a raposa de gato, que ela é um pouco malhada e bonita, branca, e tem umas partes nela que é meio amarelo, puxando como se fosse quase como um cinza, muito lindo. Pense nisso. Como é que um animal selvagem atender o homem? Vem cá, eu quero 300 raposas aqui, depois eu vou incendiar aqui, sabe, uma tocha, e eu quero de 2 de pares, viu? De pares, 2, uma colada com a cauda na outra, eu vou tocar fogo aqui na cauda de vocês, e vou soltar vocês aí no meio, para vocês queimar tudo esse grande campo. Imagine 300 raposas. Se Deus não usasse Sansão, se o Espírito Santo não juntasse 300 raposas, quem ia juntar para levar até Sansão? Eu? Você? O melhor da época? Ou até mesmo Sansão? Não. Não venha com essa história que um simples homem, ele criou 300 raposas, colocou dentro de um covil lá, juntou dentro de uma jaula para depois pegar e tocar fogo nas caudas. E mesmo assim, se ele tivesse criado, para quando chega lá, tacar fogo na cauda delas, né? E soltar no meio.
Não tem como. Quem explica isso aí? Se não o próprio Deus, porque Deus é mistério profundo. Para que vocês entendam. 300 raposas. E a Bíblia diz, está bem claro, de duas em duas. Ele é pegando, colocava cada uma da outra, tacava fogo no meio e soltava duas. Vinha cá mais duas. O Espírito Santo deu ordem. Agora não me pergunte se essas 300 raposas também morreram queimadas. Eu não sei. Eu acredito que Deus, quando acendeu ali, é a minha fé. A minha fé. Eu nunca vi nenhum historiador falando, sabe? Nem dentro da Torá ou da Cabalá, eu nunca vi alguém explicando isso aí. Nem os rabinos, que são profundos, a gente sabe. Que na frente dele eu sou, coitado, de uma criança, eu sei disso. São homens de Deus, homens abalizados na fé, homens que veio de lá, da linhagem hebraica. Eu nem me comparo, ainda que são meus irmãos, né? Filho de Adão e Eva. Mas eu não me comparo, eu sei que na minha veia tem sangue deles também lá. Porque veio muitos judeus aqui na época da Inquisição, não é? Quando foi descoberto o Brasil, que na verdade já tinha índio. É por isso que o Brasil foi colocado o nome de Bargilai. Bargilai é alguém que andava com Davi. Um homem já com 80 anos, que Davi disse, olha, vinha conosco. Ele fez, não, estou muito cansado, mas não se preocupe. Era amicíssimo de Davi, na época de Davi, Bargilai. É por isso que está o nome de Brasil, porque vem do nome judeu Bargilai, 4 letras maiúsculas. Brasil lá fora é escrito com Z. Aí são 4 letras maiúsculas, né? B, tem Z, por isso que tem Bila, não é? Tem Leia, tem Raquel, significa as 4 mulheres de Jacó, que é muito profundo isso aí, tá? Para que vocês entendam. É o nome Brasil, Bargilai. Então, Brasil, a veio de lá, foi descoberto por, alguém diz que foi fulano e tal, aí América, Cristóvão Colombo, aí o Brasil, aí veio, mas foi tudo judeu. Eram 13 caravelas, mas vieram 12 para o Brasil. E entre elas vinha alguém que era um frade, né? Alguém profundo na religião, veio no meio. Mas lá tinha. Mas vieram fugindo da Inquisição. Não, nada disso. Ninguém veio fugir de lá, não. Vieram porque Deus tinha negócio para descobrir o Brasil através deles. Porque Deus já tinha feito o Brasil desde a fundação do mundo. Mas o Brasil veio ser descoberto há 500 anos atrás. Para que vocês entendam a história. Quando chega aqui, aí, Ilha Santa Cruz, né? Aí não vamos botar tal coisa. Não. Isso não é uma pequena ilha. Nem é terra de Santa Cruz, nada disso. Ou terra Vera Cruz, não. Bota o nome Brasil, Bargilai, Brasil. Isso aqui não é só uma ilha, não. Isso é um grande território. Isso é um país, Brasil. Então Deus é com o Brasil. É por isso que a ganância é grande, não é? Muitos olhos grandes no Brasil, que o Brasil é rico e Deus escolheu o Brasil para fazer um celeiro de crente. Um celeiro de tocha acesa. É fogo no cabelo, é fogo no rosto, é fogo nos ossos, é fogo na alma, é fogo no espírito, é fogo nas mãos, é fogo nos pés. Entenderam agora? É fogo através da palavra, espada. É a nossa boca. Como diz Isaías 49, o verso 2. E tem uma coisa, ainda fez de nós flecha polida. E Deus pega essa flecha, lança para os Estados Unidos, Equador, Chile, Canadá, Japão, China. Mas eu não quero evangelho aqui, mas quando Deus lança uma flecha lá, ou aceita, ou Deus abre a sepultura e desce a liderança lá completa, com Senado e tudo. Não brinque com Deus. Deus é fiel e é eterno. Lembre-se disso. Então, Sansão tinha uma chamada muito grande de Deus. Pegou aquelas raposas e tocou fogo. Quando eles souberam, quem foi que fez isso? Foi Sansão. O genro de fulano e tal aí, da nossa linhagem, né? Que casou-se com a mulher lá, com a fulana. Vamos pegar Sansão. E a Bíblia diz que quando ele saiu dali, ele chegou nos portões da cidade. Nos portões da cidade, não é brincadeira, viu? Segundo a Torá, os escritores, os intérpretes, não é? Que se aprofundaram, aqueles 2 portões, que eram 2 bandas da cidade, ó, da entrada da cidade, não era um portão pequeno não, viu? Aqui em casa eu tenho um portão aqui embaixo da garagem, é de alumínio, são 2 bandas, é 2,5 metros, para poder o carro passar tranquilo. São 2 portões. Mesmo assim, alguém para levantar, é necessário uma ajuda dependendo do material. Olha que é alumínio, né? Imagine de madeira, ainda mais naquela época, 2 portões da cidade, aqui da entrada de casa. 2 portões da cidade, não era um portão qualquer pequeno. Segundo os intérpretes, 2 tecloplei, aramadoito adasticumuduitica. 2 toneladas. Sabe o que é 2 toneladas? Praticamente 3 carros pequenos, né? E o carro pesa aproximadamente 700 quilos. Porque no passado era 1.000 quilos, 1 tonelada.
era muito mais forte, o ferro mais grosso, mas hoje tecnologia vai afinando o ferro, né? Porque quando bate, se achata tudo, não tem mais aquela qualidade de peso, a não ser os carros antigos. Ou então os carros maiores hoje que eles fazem, né? Como a Land Rover, que passa de 1 tonelada, acho que até 2 toneladas, não sei, uma Land Rover. Eu nunca ouvi falar do peso dela, tem que procurar saber para dizer o certo. Mas o carro hoje comum não pesa 1.000 quilos. Um Fusca normal hoje não pesa 1.000 quilos. Se você vai olhar, uma Brasília não tem 1.000 quilos. Essa aproximadamente 700, 800 quilos. Não tem 1 tonelada. Você pega um carro hoje normal, um Corsa, não é? Aí você vai ver, não tem. Aí você vai ver um Onix, não tem 1.000 quilos. A não ser os carros mais caros, né? Um pouco maior, como o Creta, né? A EcoSport, que é um carro mais pesado, aí pode passar de 1 tonelada. Mas ele pegou os 2 portões da cidade. E a Bíblia diz que ele arrancou com as obreiras, viu? Com as sapatas. Sabe o que é sapata? Aquilo que é enfiado no chão para poder suportar o peso do portão e não virar. Sapata, com obreira, ele pegou lá e arrancou e colocou nos ombros. Imagina um homem tão pequeno com um portão gigante nas costas dele. E a Bíblia diz que ele subiu e colocou lá no cume do monte. E eu acredito que ele gritou de lá, né? Quem é macho aí embaixo? Para vir buscar o portão aqui em cima. Tem homem valente aí? Cadê os filisteus? Eu quero saber se entre vocês tem valente aí, tem algum machão, né? Que vem aqui, pelo menos carregar o portão. Porque segundo os intérpretes tem que ser em torno de 100 homens para derrubar aquele portão puxando. 100 homens. O camarada solta pelo Espírito Santo. Quando Deus entra no homem, Deus racha qualquer pedaço na terra. Quando Deus entra no homem, cai por terra. Não adianta querer descobrir a força. Olha, quando eles disseram, vai persuade-o, vê onde é que consiste a sua grande força. Coitado de Dalila e aqueles homens. A força não estava no cabelo de Sansão, nem nas mãos, nem nos músculos, nada disso. Estava em Deus quando entrava em Sansão, quando se apoderava de Sansão. É isto aí. Barga boro com boto bilicato, precura maciada. Dale comigo no brilho, a autoria maciada. Dele que me comito lá. Daquela colito bilicobo, onde ora macito licon. Quando Deus entra no homem, a situação muda. Quando Deus entra no homem, há salvação, há multiplicação, há força. Quando Deus entra no homem, há saúde, há liberdade de fazer o que é bom. Olha, quando Deus se apodera do ser humano, se prepare, é só coisa boa que acontece na terra. Mas não ficou só aí. A Bíblia diz que passa assim, os dias. Aí agora, só a gente tem que pegar Sansão. Vamos oprimir o povo dele. Começou a oprimir a família de Sansão. Começou a oprimir o povo de Sansão naquele vilarejo. E diz a escritura que agora Sansão, ele é preso, porque a escritura diz que vieram 1.000 homens para prender Sansão. Mas Sansão foi preso porque a família de Sansão pediu, e o clã de Sansão, a tribo de Sansão, o clã de Sansão, pediu que, pelo amor de Deus, deixasse de prender. Não, me prenda, me amarre. Mas você vai fazer, não vou fazer nada não, me prendam. Mas quando chega no caminho em Li, quando chega em Li, a Bíblia diz que eles começaram a zombar de Sansão. Olha aí, não é forte? Não arrancou os portões da cidade de Gaza e não fez, aconteceu. Não pegou as raposas, não matou 30 homens, como se fosse nada. Não é tão forte, olha aí amarradinho. A gente vai solar ele agora lá. Diz a escritura que Sansão agora se liga no céu. Quando se liga no céu, o fio de escarlate em Deus. Ai, que dor. Ai, que dor. Se eu tivesse lá, eu dizia aos filisteus, tá doendo, meu filho? Diga ai. Mas tá bom, diga glória. Aleluia. E diz a escritura que naquele momento, Deus se apodera de Sansão. Ele quebrou as cordas como se fosse fio de linho fino, queimado. Já pensou? Você pega uma linha fina, você toca fogo nela, fica só aquele pavio bem pretinho, você faz assim, ó. Ele chega, se desfaz, como poeira. Já notou isso? É o que a Bíblia diz. Ele agora encontra uma queixada de jumento fresca, não é? Para Deus mostrar o poder de Deus. Porque se ele pega uma espada, um escudo, entendeu? Uma lança dos filisteus, olha, ele venceu a cada um de nós com a nossa própria arma de bronze, que naquela época era usado muito bronze. Aí ele pegou nosso capacete de bronze, por isso que ele venceu, a gente não conseguiu pegar ele. Não! Com um simples pedaço de osso fresco, uma queixadinha de jumenta, que Deus determinou aparecer ali. Não me pergunte quem botou aquela queixada ali, que a Bíblia diz que ninguém foi lá e botou lá.
Quem matou um jumento e botou só uma queixadinha lá? Imagina, ele pegou decluplar adai doi anacoita achataita kamadaito arabai mil chuidito adabai mid midita tatataito que moduata uma queixadinha de jumento simples. Diz a Bíblia, Sansão começou agora. O povo vinha com lança, com escudo, 1000 homens com espada. Sansão batia com osso. E por que a espada de bronze não quebrou osso? Como pode um osso dominar uma espada? Não tem como. A espada é mais forte do que o osso, sim ou não? Que se não fosse, uma espada não mataria homens quebrando os ossos, nem animais, não é assim? Imagina. Uma espada era feita naquela época com bronze, muito mais forte do que os ossos humanos e osso de animal para poder eles vencer as guerras. Então, Sansão, para a vergonha dos filisteus, Sansão com a queixada de jumento, ele batia. Quando ele batia, diz a escritura, que eu não estou inventando e vocês sabem disso, quando ele batia, aquela queixada de jumento batia nos capacetes que rachava o crânio. Além de romper os capacetes, rachava o crânio dos soldados. E tem uma coisa, quando ele batia na espada, quebrava a espada que levava com o braço e tudo, o camarada caía para lá. Quando ele batia no escudo, afundava o escudo, que também desmantequei, coramato, chuira, madacu, tocami, atuit, arabadaguito, vai chuiteta. Amassava o braço com o escudo e o camarada caía, já caía pronto. Ele pegava aquelas carroças que vinha também no meio com os soldados, levantava com tudo, que o camarada voava com cavalo, com tudo, com carroça e tudo. Deus era com Sansão. 1000 homens. Como eu falei em alguns vídeos passados, fui classificado a faixa preta de karatê. Fui campeão em artes marciais por muitas vezes e respeitado, viu? Respeitado nas artes marciais. Quando eu chegava, me chamavam de Rambo na época. Chegou o Rambo aí, era o cabelo grande, a cabeleira. Não é isso aqui não, era uma cabeleira, era respeitado. Mas quando você vai para um torneio, para que você veja, hoje eu não faço mais, mas quando você vai para um torneio, quem é perito de artes marciais, sabe que é 2 minutos de luta. Hajime! Aí começar, que é tudo ali no japonês. Aí quando começa a luta é 2 minutos, aí luta você fica cansado, porque é muita agilidade. Aí depois para, aí começa de novo o comitê da luta, aí mais 2 minutos, até que alguém sai ali como vencedor, como o Shagiri ou um Kizame-o-Giri, e assim sucessivamente, ou um Jiro-Giri, e o Kongiri. Quem entende aqui das artes marciais sabe que é defesa pessoal, tem na militar, tem no exército, tem na marinha, na aeronáutica, na Interpol, na KGB, no FBI. É necessário ter alguém pronto nas artes marciais para ensinar. Isso não é crime nem é pecado, tá? Para que vocês entendam. Hoje eu não pratico mais, treino em casa para minha própria, né, saúde, faço as minhas físicas, corro para minha saúde, não mais estar por aí em torneio, não, nem nas academias não. Que Deus abençoe quem vai. Também não vou ferir ninguém nem machucar. Deus me guarde. Deus não me chamou para ferir ninguém. É saúde. Isso aí é saúde, que você vai, faz uma academia, faz uma caminhada, é saúde, tá? Esse é outro departamento, deixa lá quieto, né? Então, meus queridos, Sansão, imagine, você vai para um torneio normal, você se cansa com poucos minutos, imagine 1000 homens. 1000 homens não é brincadeira. E a Bíblia diz que no final, que ele atumultou aquele povo todinho morto, Sansão agora se cansa, diz, meu Deus, eu vou morrer aqui? Não tem água? Aí foi colocado o nome lá, né? Que Deus abriu uma fonte de água lá, ele começou a beber água, para você ver a grandeza de Deus. Deus é mistério, é profundo. E diz a Bíblia que agora eles ficaram inquietos, disseram, rapaz, com tanta força é essa? A gente tem que pegar esse camarada. Temos que destruir esse homem. Um homem sozinho vai acabar com toda uma nação dos filisteus, todo um exército que era uma nação, vai acabar com toda a nossa linhagem? Um homem só. Não era um homem só. Era Deus na vida de Sansão. Era Deus. E diz a escritura que agora ele se junta com Dalila, uma mulher, né, que veio prontificada. Deus já tinha determinado que não sabia mal a os pais de Sansão, 14:4 que eu falei, que era da vontade de Deus que isso acontecesse. E diz a escritura que agora Sansão se apaixona por esta mulher. A versão diz que ele contou, você faz assim no meu cabelo, tal, amarra, e de repente tal, amarra com corda virgem ou com cipó, e ele começou ali a mentindo. Foi uma das falhas de Sansão também, a mentir. Mas antes ele tivesse dito a verdade, né? Olha, a minha força não está em mim, nem no meu corpo, está em Deus. Então só se vocês puderem prender Deus, mas era da vontade de Deus que chegasse a morte de Sansão, que muita gente não entende isso, para que fosse muito mais morto
os inimigos na morte de Sansão do que com vida. É o que diz a Escritura, bem claro. Então não adianta eu querer aqui dizer, não, que Sansão poderia... Não, para que vocês entendam, cada um na história que passou nos anais da eternidade foi determinado por Deus este conteúdo para que hoje servisse de exemplo para nós outros. A história de Sansão, de Davi, eu vou entrar nessa história de Davi também para o término dessa conversa que eu venho palestrando com vocês, né? Na ministração de palavras, trazendo mensagem, uma reflexão. Já fui falar de Jefité, agora de Sansão, foi falar de Baraque, foi falar também de Gideão, falta agora a respeito de Davi, que eu vou entrar nesse assunto também, o próximo vídeo para a glória do Senhor, depois também em Samuel e assim sucessivamente, para que vocês entendam. Então, a Bíblia diz que agora deram 1.100 moedas de prata para Dalila, cada um dos filisteus dos seus príncipes, que eram 5 cidades grandes, cada um que deu 1.100 moedas de prata, 5.500 moedas de prata no total, dos 5 príncipes dos filisteus. Ela agora convence Sansão, que já estava apaixonado por ela, ele descobre totalmente a sua nudez, contando a ela, que significava, olha, não é isso, não é aquilo que eu te falei, não é as cordas, nem amarrar meu cabelo em trança, não, é se raspar minha cabeça, vai-se embora a minha força, porque eu sou nazireu de Deus, então Deus só entra em mim, a força superior de cima, só entra em mim, se eu estiver com o cabelo grande, que foi proibido, foi lei dele, determinado, eu como nazireu, que eu não tirasse o cabelo da minha cabeça. Então, se cortar, eu seria um homem comum, normal como todos os homens, e Deus não vai entrar em mim com a força especial de usar minhas mãos e até, se necessário, né, torar aço no meio, arrancar portão de cidade, matar 1.000 homens, até 1 milhão de homens se vier. Deus comigo, eu devoro tudo. Isso é leite de coco, era isso que ele estava dizendo. Então, se tirar meu cabelo, já era Sansão. Ela começou a alisar com aquele carinho, aí pronto, já estava tudo pronto. Quando ele dormiu, ela passou a navalha, meu querido. Tirou o cabelo. A força de Deus não estava no cabelo de Sansão, era na obediência. Foi o mesmo caso de Adão e Eva, se tu me obedecer, a morte não vai invadir. Mas se tu me desobedecer, pegando o fruto proibido, que a Bíblia fala que fruto é, se tu me desobedecer, a morte vai entrar, meu filho. Certamente morrerás. Foi o caso de Sansão. Desobedeceu, Deus se retira dele. Quando Deus se retira, foi por causa do cabelo, não. Deus se retirou, foi justamente por causa da desobediência, quando ele contou a verdade. Bem, você contou a verdade, eu falei para você que não era para você falar o segredo, você vacilou, alguém tirou o cabelo, então sinto muito, meu filho. Eu também vou me apartar de você. Aí diz a Bíblia, foi dada uma ordem para que não matasse Sansão, mas ela também não sabia da Dalila que iam cegar os olhos dele, né? Com ponta quente. A pressão foi tão grande da temperatura que cegou os olhos de Sansão. Alguns dizem que até foi deslocado, foi arrancado os olhos de Sansão, não sei. Só sei que a Escritura fala que foram quentes, que colocaram a quentura, cegou os olhos de Sansão. Isso é um segredo muito, sabe? Então, diz a Escritura que agora zombavam de Sansão. E no dia das festividades, estavam lá todos os filisteus reunidos. E diz a Bíblia que foi neste momento aí que ele pediu mais uma vez, o cabelo começou a crescer. Não é porque o cabelo cresceu não, que Deus poderia, né, usar Sansão, quando o cabelo já estava grande lá dentro, daquela senzala, que era o tipo de uma senzala, né? Ele lá no moinho, rodando lá aquele peso, o cabelo já estava grande lá. Deus poderia tomar ele logo nos primeiros dias que o cabelo cresceu, sim ou não? Podia, mas Deus só entrou em sanção quando ele clamou, disse, Deus, estão me levando para a festa, eu te peço pela última vez que eu morra com ele. Ele pediu para morrer também, suicídio, né? Ele pediu, e Deus atentou. Alguns dizem que Sansão não foi salvo. Deus me livre de dizer que Sansão não foi salvo. Outros dizem que também Salomão, né, não foi salvo por causa da idolatria. Aí nós, Sansão não foi salvo. Outros dizem, olha, Salomão também não foi salvo, né, porque ele lá desobedeceu a Deus, entrou na linhagem, né, da idolatria, e não tinha diferente e tal, e não foi salvo. Deus me livre de dizer que um dos heróis da Bíblia não foi salvo. Vocês lembram de Judas? Judas poderia ter se arrependido, mas não se arrependeu. Judas, ele foi lá, se pendurou-se numa corda lá, né, no pescoço, com remorso. Remorso é diferente de se arrepender. Se se arrepender, será salvo. Mesmo assim, não vou dizer que Judas foi para o inferno. Sabe Deus, né? Que quem manda para o inferno e tira lá é Deus, não sou eu. Uma coisa eu sei, que ele morreu enforcado. A Bíblia diz que aquele que se mata, a gente já sabe. Também não vou aqui dizer que foi ou que não foi. Deus me guarde. Quem tem o poder de julgar toda a humanidade é Deus, não sou eu. Não sou eu. Agora a Escritura diz assim, a gente segue assim dessa forma. Quem tira a sua própria vida, perde a vida. É o que a Bíblia diz.
A Bíblia que diz, mas não estou aqui para, de maneira nenhuma, desfazer de ninguém, não. Então, meus queridos, a Bíblia diz que quando chegou lá, ele pediu para que colocasse nas colunas principal do templo, onde estava aquele, né, aquele malfeitor. Vocês lembram, né? Era o deus dele, né? Dagon. Olha, Dagon. Coitado. Tava lá aquela laúça tremenda, né? A barriga lá furada, né? Botava um foguinho na barriga, fazia que tinha um brilhozinho. Só de engano, uma imagem. Aí tava lá, a metade homem, metade peixe, né? Que eles adoravam muito essas coisas, né? Outro tipo de deus, era metade animal, outra metade peixe. Aí vai para Azera ou Azira, era outro tipo também, né? De coisas ridículas diante de Deus. Vai para Baal, né? Metade homem, metade peixe, aquela coisa toda, a barriga furada, fogo lá. Azera com aquele tacho, jogava as crianças dentro, que é outro departamento, outro dia eu entro nesse assunto, é muito profundo. Então, meus queridos, a Bíblia diz que lá, quando ele se apoiou-se nas colunas, o pessoal zombando dele, o zombando, fazendo, acontecendo, ele apoiou-se e disse: Espírito Santo, venha cá. Quando o Espírito Santo toma ele, que ele começou a empurrar alguém, olha para aí, coitado, tá pensando que vai derrubar umas colunas dessa? Com todo esse peso aí em cima, o nosso templo e o nosso Deus? Quando ele começou, o Espírito Santo tomou a mão dele, que começou a abalar, que começou a trincar, foi trincando, e o pessoal correndo e agoniado, estressado, e Deus disse: eu estou aqui com a espada, meu filho. A espada desembanhada em cima dos inimigos. Diz a Bíblia que morreu com Sansão, mas na morte de Sansão, os filisteus do que Sansão com vida. Olha que Sansão matou muito homem, viu? 1000 homens, matou mais 30, sem falar as outras, né, nas intocas lá, né, que é um mistério na Bíblia, né, que foi muito mais que Sansão, né, saiu comendo de coco, que Deus usava as mãos de Sansão, mas a Escritura diz que lá foi muito mais na morte de Sansão que ele matou do que ele com vida, para que vocês entendam a história de Deus, a história com Agar, não é com I não, história de mentiroso não, é com H, história real, história da Bíblia. Deus é contigo, varão, Deus é contigo, varoa. Deus é na tua família, é para te livrar, assim como ele deu livramento a Israel e dá até hoje pela misericórdia dele e tem livrado a igreja, que é a menina dos olhos de Deus. Ele vai livrar você. A tua porta, ele diz: eu conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, 3 e 8 de Apocalipse. Ele diz: olha, guarda o que tens, eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, 3 e 11 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, se tu ouvir minha voz, é abrir a porta do coração, me chamando, me convidando para entrar no teu lar, na tua casa, na tua vida, na tua saúde, eu entro, te dou saúde, te dou livramento, abençoo os teus. Deus diz aqui: eu não preciso de ajuda para te abençoar. Não precisa você correr atrás do Pernambuco da sorte. Não precisa. Não estou aqui metendo a lenha naqueles que não são crentes, que compram lá, viu? Deus abençoe para lá. Porque tudo é na vontade de Deus. Mas você que é salvo, não precisa de Pernambuco da sorte, nem poupa ganha, telefona. A mega da virada tá chegando aí, né? Final do ano, sei quantos milhões, mais de 300 milhões. Ah, se eu pegar lá e pelo menos entre aquele grupo eu tirar lá, Deus não precisa te dar um carro novo através daquilo. Não, meu é ouro e minha prata está em Ageu 2 e 8, diz o Senhor. Ele faz como ele quer. Pense nisso. Está fazendo prova de Deus? Ele está avisando a você: eu não preciso de jogo para te abençoar. Não preciso disso. É tão somente você dar credibilidade à minha palavra, acreditar em mim e eu farei a grande obra. Eu vou te abençoar, diz o Senhor. É promessa de Deus. E a promessa dele está no óleo, viu? Conservada. É a promessa de Deus. A promessa dele não tem dia nem hora que não possa se cumprir. Não. A promessa de Deus não se perde no tempo. Não. Nem tem prazo de validade, viu? Feita a mercadoria que a gente compra para comer, né? O pão, não é? O açúcar, o mel, tudo tem uma validade, uma sardinha, tudo tem validade, 4, 3 anos, 2 anos, 5 anos, tem validade. Mas a promessa de Deus não tem rede, radai, rodori, mioca, macia, recumundo, não tem validade. Tanto faz Deus aprovar você agora com a promessa como amanhã. Pertence a Ele, mas Ele te dará vitória. Aguarde a surpresa de Deus, porque Ele te ama e tem obra na tua vida. Eu agradeço aos internautas, né? Foi falado aqui. Já falei de Jefté, agora de Sansão. Já falei de Baraque, de Gideão. Agora está faltando a história de Davi, né? Breve vai ter de Samuel e dos profetas. Vou entrar em outros profetas, dando continuação. Esse versículo tão maravilhoso na galeria da fé, não é? 11:32, não é? O que mais direi? Me falta aí o tempo contado de Sansão, de Gideão, de Baraque, olha, de Davi, de Jefté, de Samuel e dos profetas. Um versículo só abrange, não é? Imagina, tanta coisa linda.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Marcelo Silva, para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus e dependo de Deus e também de vocês para que eu continue fazendo esta obra. Ah, mas você ganha dinheiro? Não, não. Pode até ser que no dia chamado amanhã Deus me abençoe com isso, não é? Quem sabe um escape. Mas até aqui é Deus que tem me ajudado. E através de vocês também, que cada um de vocês que deixa lá um ok, um comentário, é com muita alegria. Os céus se alegram e eu também me alegro. Porque eu vejo que vocês estão compartilhando para os vossos amigos, para os vizinhos, para os vossos familiares, para os irmãos da igreja. Então, para mim, é uma alegria muito grande e uma satisfação. Que Deus abençoe a cada um de vocês com rica bênção dos céus. Não esqueça, Deus tem obra excelente em cada vida. Está entrando no teu lar com providência. Aguarda a surpresa de Deus. E Ele manda, mais uma vez, eu falar para vós outros, sinal verde para a natureza, por causa da natureza humana, que está com a perversidade muito alta diante de Deus. Aí Deus está descendo espada na terra. Os dele vai dar livramento, tá? Mas os perversos, a espada está descendo. E é desembanhada, viu? Espada de 2 gumes afiada. Corta de um lado do outro. Se eu vacilar também, ela me corta. Eu sou o primeiro a ser cortado por ela e acho é bom, que tudo é para a glória de Deus. Tá? Não sou melhor do que vocês. Essa espada de Deus, na natureza, é vento veloz, arrancando árvore como se arranca um dente estragado pela raiz, levando com tudo. Vento forte e veloz. Águas que vai se submersa em vários lugares, vai invadir as cidades. Aguarde surpresa, tá? Deus vai dar um toque na terra especial. Deus já deu ordem à natureza, aí é tsunami, é maremoto, é muita coisa, é terremoto, é redemoinho, é forte, sabe? Tsunami, tá brincando com Deus. O que ele determinou acontece. Mas os dele, ele dará livramento. Eles não temas. Eu sou o controle do universo, da natureza humana, dos presidentes de toda capitais da terra. Deus, ele é quem governa e nunca vai deixar de governar, tá? Então não se preocupe não. A eleição, tanta coisa, se preocupe não. Deus é o controle de tudo. E se alguém faz o que é ruim, Deus passa o cutelo eterno, que é a espada de Deus, e diz, vem cá, espírito. E a carne dessa sepultura e pronto, e Deus não vai preso, coloca outro no poder e acabou-se. É assim. Não prestou não, Deus tira, vem outro. Lembra de Davi? Vou entrar nesse assunto. Ah, bota Saul, bonitão, formoso, botaram Saul. Começou a desandar, descartou Saul, eu já tenho rejeitado. Já escolhi alguém da casa de Jessé, que eu vou entrar nesse assunto aí. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aguarda a vitória, o telefone vai tocar. Deus é surpresa. E tem uma coisa, quando Deus deixar o sinal lá, não esqueça de agradecer, tá? E falar que Deus fez uma obra, porque eu tenho convicção do que eu estou dizendo aqui, é Deus tratando com vós outros. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Estou indo agora, porque é ceia lá na Assembleia de Deus. Já estou indo aqui, para a glória do Senhor. Os que estão lá em outros lugares, fora de Pernambuco e outros estados do Brasil, estou indo para a congregação agora lá na Miroeira, área de Paulista, aqui em Pernambuco, a Assembleia de Deus. Hoje é ceia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até breve. Um abraço e amanhã terá mais.